Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando o Com a Palavra Cast, o podcast de Mondaí, Santa Catarina. Hoje estamos no episódio número 18 e temos aqui como convidado o Anderson Rodrigues, que ele é estudante de Ciência da Computação na Uno Chapecó e vai falar um pouquinho para nós sobre tecnologias através dos tempos. Não é isso, Diaco? E aí, Alexandre? E aí, pessoal, tudo certo? Bom, estamos aí, né, para gravar mais um episódio de variedades. E é sobre tecnologia. Em vários episódios, a gente falou alguma coisinha de tecnologia, assim. E hoje a gente convidou o Anderson, que ele vai comentar o porquê desse convite, né? Mas eu tô muito feliz que ele tá aqui. É um ex-aluno meu, né? E aí a gente procura quem a gente conhece. Então, Anderson, pode se apresentar aí pro pessoal. Então, pessoal, meu nome é Anderson, tenho 18 anos, estou aí no segundo período de Ciência da Computação e como os amigos aí falaram, a gente vai estar conversando sobre a evolução da tecnologia ao longo dos anos. Vamos dar história aí. Muito bem. Então vamos começar com as perguntas. A gente vai fazer um contexto histórico, né, das tecnologias e assim, então, as primeiras ferramentas primitivas humanas, elas podem ser consideradas como tecnologia? Com certeza, já era uma forma de tecnologia, assim como os comportamentos da época. A gente pode citar a migração dos seres que eram nômades para a agricultura, então vira o sedentarismo, é uma prática. E essa prática já é considerada tecnologia. Assim como as ferramentas que eram desenvolvidas. E a gente pode ir até além. Hoje em dia, a gente tem, digamos assim, uma base para tudo. Então, por exemplo, você precisa criar algo, você tem auxílio, você tem assistência. Naquela época não tinha isso. Então, eu arrisco em dizer que era uma tecnologia mais ousada do que hoje em dia, uma tecnologia sem assistência. É, o ato de tentar, não conseguir, tentar novamente, desenvolver uma ferramenta melhor do que a outra, mas talvez pior em alguns outros aspectos, teste e consequência. Mas com certeza era tecnologia já. E a tecnologia ela vai tem principalmente nesse início aí, ela tem o ganho para aquela função, mas talvez perde em outra função, né. Por isso que daí surgem vários tipos diferentes de ferramentas, e isso é muito interessante. Até tu tocou no assunto, Anderson, sobre a mudança, né, do nomadismo para o sedentarismo. Eh O que tu acha que fo quais tecnologias apareceram nessa mudança aí que tu poderia citar como exemplo pra gente, coisas inovadoras que possibilitaram isso? Bom, a gente não pode deixar de citar a agricultura, foi essencial, juntamente com a pecuária. É um aspecto importante porque o humano ele passa a ter essa dominância sobre outras espécies, outros animais. Para mim, a maior de todas foi a pecuária. Com certeza é uma descoberta extremamente importante, até os dias de hoje. Essa transição do nômade para o sedentário, né. Agora você tem que plantar, esperar a planta se desenvolver, fazer a colheita, ter o cercamento de animais, a criação, e nas ferramentas entra também na parte de história, arqueologia, né, que hoje em dia em escavações se encontra muitas dessas ferramentas, né, ponta de flecha, eh, machadinha, etc, etc. E são tecnologias rudimentares, mas que eram extremamente necessárias. É que a gente, na verdade, tirando nós que a gente trabalha com isso, né, que nós somos das humanas e tal, e tu, né, pra deixar claro, era um excelentíssimo aluno, tu sabe disso também, é que a gente tá mal acostumado na questão da palavra tecnologia. E a geração que vem, assim, sabe, eles acham que a tecnologia se trata do que tá ligado à energia elétrica, do tá ligado à internet, ao digital. Cara, tecnologia, que nem tu citou a agricultura, isso já é uma baita de uma tecnologia. E que nem até o processo de cercamento mesmo, né, nem tô falando daquele cercamento lá no período industrial, mas esse quando o homem ele se sedentariza mesmo. Isso é alta tecnologia, não tem como dizer que não é. Até o uso da ferramentas simples, 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 e que a gente sabe que é alta tecnologia. Eu assisti um vídeo essa semana, um cara no Amazonas achou uma oficina neolítica, Uh, sabe.
na rocha uma concavidade, assim, que era onde eles usavam para afiar as ferramentas, sabe. Então, olha só que legal. Tem uma coisa que eu sempre bato na tecla que é, assim, a primeira profissão. Porque beleza, né, agricultura, tá, beleza. E a pecuária, tá, beleza. Só que assim, elas se desenvolveram junto com o aldeamento e tal. Ali vai surgir o que eu considero, baseado em tudo que eu sei, né, a primeira profissão, que é o metalúrgico. Porque a metalurgia, e aí vem a questão da tecnologia, pá, como eles chegaram naquele denominador, a gente sabe, né, foi erros e acertos, de fazer um forninho, tipo um forno de baro, derreter minério, fazer ferramenta. E aí vem por que que eu não falo assim agricultura e pecuária? Porque a metalurgia ajudou ambas as funções ali, e não era bem profissão. Que a agricultura e a pecuária, elas poderiam se desenvolver sem a metalurgia. Só que isso aqui ia ser muito mais complicado, né, que nem você falou. Ferramentas mais rudimentares. Sim, isso. Só que daí a metalurgia, e aí vem pra mim a primeira profissão. A metalurgia, cara, fundição de ferro, isso é alta tecnologia. É alta tecnologia. Outra coisa, Anderson, eu acho que uma mudança tecnológica muito marcante nas sociedades humanas é a escrita. Que você poderia falar sobre a escrita e ser uma tecnologia a escrita? Certo, é. A escrita, ela já entra num ponto muito importante, que complementa o que o Diago falou, e o pessoal acredita muito que a tecnologia está vinculada ao que é elétrico, ou que vai na energia, mas se a gente pega a própria sigla TI, é Tecnologia da Informação, e a base da informação é a comunicação. E aí que entra até essa migração do nômade para o sedentário, e aí surgem as primeiras vilas ali, as primeiras sociedades, e tem a comunicação entre o pessoal, já tem a questão do comércio, mesmo que ainda seja um escambo, e aí entra a parte da escrita também. A gente pode citar a Mesopotâmia como a primeira sociedade desenvolvida, porque já tem legislação, já tem escrita cuneiforme, e tudo isso facilita a informação. E a informação é a base da comunicação e, por sua vez, base da tecnologia também. Conseguir passar um conhecimento adiante, né? Exato, a linguagem é o principal ponto que diferencia os seres racionais dos irracionais. É a capacidade que a gente tem de se comunicar tanto com sons quanto com escrita. É fundamental para E a a tecnologia. escrita entra no acúmulo de conhecimento, né? A sociedade humana desenvolveu tanto conhecimento que já não era mais possível guardar só no cérebro. Precisava ter uma maneira de Engraçado. passar isso adiante, né? Incrível. Isso é aí é aquele negócio que eu vou falar de novo, não sei quantas vezes eu já falei. Tinha que gravar um episódio só sobre a história da escrita, porque é impressionante, porque assim, ela surge ao mesmo tempo em alguns lugares, né, porque a gente meio que descarta a história da Ásia, assim, né, se a gente for pensar em China e tal. Mas os sumérios, quando desenvolvem essa escrita, aquela escrita cuneiforme, lá na região da Mesopotâmia, é engraçado que eles tratam como, logo de cara, documento. E aí é onde que guardavam? No templo mais, que era mais protegido, no zigurate, que era o templo tudo, né, era religioso, militar, político. E aí, a gente pega o acúmulo de conhecimento e como que é tecnológico, porque, por exemplo, 2 dos documentos mais antigos são de lá, e é um dos documentos mais antigos da história da humanidade. A receita da cerveja, de uma cerveja. Olha só. E aí tu fica: "Ah, beleza, não é o mesmo tipo que a gente tem hoje, cerveja é outra coisa". Só que ali é passar esse modelo tecnológico de mexer os ingredientes e tal, a fermentação, Porque é um processo complexo, né? muito, muito complexo. E aí o outro era um empréstimo de um bode. Só que aí tu pega, cara, e eles faziam lá aquele tijolinho lá, né, aquela telha, esquentavam, guardavam. Isso é alta tecnologia. Isso é alta tecnologia. E aquela coisa, daqui 100 anos, se não tivesse aquele escrito, talvez eles não iam saber fazer, né. Pra ver como o acúmulo de informação é extremamente importante. Eu acho muito interessante essa tua fala sobre o significado do TI, né. Cara, e às vezes eu não me ligava nisso aí, tipo, que eu nunca parei pra pensar sobre, essa questão do TI mesmo.
Pois é, né? Então, inclusive, muitas sociedades acabou se perdendo em um conhecimento ao longo do tempo, justamente porque não tinham escrita. Então, ia ele passando de geração em geração, só pela fala, só que vai se perdendo um pouco disso. E, quando acaba essa sociedade, não tem nenhum registro. Uhum. Não se tem relatos do que eles faziam. Vamos dar um salto na história aí, Alexandre. Eu acho que ele já vamos dar um salto, porque se a gente for ficar falando, daí vamos falar do alfabeto fonético, alfabeto e aí vai ser uma viagem, vamos falar dos pergaminhos. Então vamos dar um salto sobre a questão da Revolução Industrial. Primeira, É, vamos pra primeira. 1750, Inglaterra. E aí? Chegamos lá na Inglaterra. Chegamos lá e chega uma nova sociedade também. Novos problemas, novas soluções e inovação no geral, né? Como que foi esse processo? O que que você pode comentar para nós dessa evolução tecnológica da Revolução Industrial? Então, foi uma migração mais agrária para máquina. A gente já tem ali a introdução das máquinas a vapor, a gente já tem essa interação aí do pessoal com as máquinas. Surge também o conceito de operário, a classe operária, e aí deu alguns probleminhas, como a gente sabe, né? Mas, querendo ou não, foi importante para essa mudança que ocorreu. E a questão que nem tu falou, né, beleza, a gente tem os operários lá aquela Inglaterra completamente industrial, aí a gente tem, junto com a inovação tecnológica, a gente tem a poluição, né, um aumento muito grande e em um espaço curto de tempo. Eu gosto sempre de pegar o rio Tâmisa como exemplo. Como ele desembocava tanto embarcação com produtos, mas também a sobra das fábricas, porque era o processo que não parava, né, tecnologia, né, grande escala, e aí poluía cada vez mais o rio. E ele se torna um símbolo desse processo aí, é muito interessante isso. Muito bem falado. Inclusive, uma das maiores preocupações da indústria para o futuro é um ciclo circular, eles falam. Porque o círculo ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Então a ideia é que os resíduos de um ciclo, eles sejam o início de outro. Então aí a importância desse ciclo circular, para que não aconteça dos dejetos. Porque a gente sabe que o desenvolvimento industrial, se não tiver alinhado com a ecologia, é o ser humano cavando a própria cova, né? Isso. E não vai ter avanço tecnológico, né, porque se para isso não adianta. Tá sendo muito discutido nos últimos tempos, e aí a questão nem é assim: isso aí é politicagem", não. Já teve várias demonstração, né, que precisa ter uma questão de evolução tecnológica cuidando do meio ambiente, isso não adianta. E ainda falando, assim, da Revolução Industrial da Europa, como que a mecanização em larga escala, assim, ela transformou uma economia que ela era agrária em uma economia industrial? Deixa de ser manual o trabalho e não vou dizer automático, mas é um trabalho com assistência já. Então, o que antes era braçal, com aquelas tecnologias mais rudimentares, então passa a ter uma tecnologia um pouco diferente, onde a gente tem o operador da máquina. Então, acaba mudando o formato do trabalho e a gente pode citar um exemplo. Na Idade Média, a gente tinha o artesão. Aqui na Revolução Industrial, a gente tem o operário. Então, qual que é a diferença? O artesão, ele começa o trabalho, ele faz do início ao fim e depois ele entrega o produto. Já o operário, não. A gente tem, digamos assim, cada operário em um setor, cada um faz uma parte e no final junta tudo. Então, o operário, ele não sabe fazer o projeto todo como um artesão, mas acaba sendo um processo mais rápido, mais automatizado. Então essa foi um grande salto que deu do artesão para o operário, que é um bom exemplo. É daí, Na diferença das tecnologias que eles utilizavam e na diferença para esse novo formato de trabalho. ele perde o poder sobre o produto, né, Isso. porque ele é descartável, né, se ele faz só uma parte, ele não faz inteiro, ele não sabe fazer tudo. E aí ele perde o poder. A tecnologia, né, ela está, sempre ligada a crises também, né, e ao surgimento, que nem a gente sabe, de classe nova, né, de coisas novas, e a classe social é uma delas.
Mas falando em coisas novas também, o símbolo desse período aí, né, já passando até o começo da segunda fase da Revolução Industrial, tem 2 coisas muito importantes. As ferrovias e ainda um pouco das máquinas a vapor ali nesse finalzinho dessa primeira parte. O que tu pode falar para nós sobre essa parte das ferrovias, as máquinas a vapor, essas tecnologias aí? As ferrovias, pô, uma parte muito interessante de ter citado isso, porque a ferrovia ela pode ser até usada como um exemplo do que a internet faz hoje. Ela conecta lugares distantes e permite o tráfego, seja ele de informações, como é o que a internet faz, ou de produtos, como é o caso dos trens. É mesmo, até eu sempre lembro dessa parte o Eric Hobsbawm na Era dos Extremos, eu acho que foi não sei se foi na Era dos Impérios que ele escreveu, qual dos livros dele agora eu não lembro, mas ele escreveu que agora o mundo está ficando menor. Diz aí os caras questionavam, tipo: "Ah, não, mas os 200 quilômetros continuam o mesmo". "Tá, mas agora o mundo está ficando menor porque a informação chega mais rápido". Sim, a velocidade, A né. velocidade da informação. E como que isso contribui para o crescimento das grandes cidades? Acredito que isso contribui, hã, inclusive eu cito a internet de novo, as ferrovias são o melhor exemplo para ensinar internet para um leigo, por exemplo, por conta disso. A internet ela cresce com a interação dos usuários, assim como a cidade ela cresce com a interação da população. E é isso que a ferrovia faz, como o Jacopo comentou, fica pequeno, porque fica mais acessível. Então, ele permite que um recurso seja levado de um lugar para outro, e é toda essa interação que constrói, faz com que tenha um crescimento das cidades, de desenvolvimento. Agora a gente vai aproveitar então e fazer mais um salto, porque o papo é tecnologia, e se a gente é lógico, meu, isso tem assunto para gravar um monte, né, cara. O surgimento das classes nesse período, a Inglaterra, até posso falar tanto dica de livro como de jogos que mostram muito bem essa parte da Inglaterra, mas vamos avançar. Eu queria conversar contigo sobre a questão dos avanços da eletricidade, e aí junto já vem telefonia, automóvel, avião, mas a eletricidade é uma coisa que me pega, O assim. mundo começa a ficar moderno aí. Cara, ali eu acho que foi o salto, sabe, é incrível, assim. A eletricidade me fascina. Tu poderia conversar com a gente sobre esses avanços aí? Então, a gente já está falando de um período que ele é mais parecido com o mundo que a gente conhece hoje. Então, fica mais fácil para a gente compreender. E a eletricidade, meu, isso facilitou muito a comunicação. Então, nessa onda aí de fica mais parecido com essa sociedade que a gente tem hoje, a gente pode citar muito a influência da globalização. Claro, ela começa com as grandes navegações, mas, eu, pelo menos, considero o período que mais fica notável isso, mais fica notável a ação da globalização impulsionando a tecnologia no mundo. Daí a gente tem a eletricidade, a telefonia, fica mais curto ainda o o tempo que leva para a informação chegar de um lugar até o outro. Esse encolhimento do planeta, né. Exato. Não, porque assim, ó, por que que eu falo da eletricidade? Beleza, automóvel, né. Ah, cara, alta tecnologia, show de bola, tipo, motor a combustão, sei lá, eu nem entendo muito de carro pra falar a verdade. Mas assim, meio de transporte parecido com carro, isso já existia. Carruagem, carroça, daí tipo, lógico, foi, né, eu não tô dizendo que uma Ferrari é igual a uma charrete lá da França, mas a eletricidade, cara, É algo absurdo, absurdo, totalmente diferente, né. totalmente diferente, totalmente. Aí tu pega até tem uma briga, né, entre vários, assim, quem teria desenvolvido melhor a questão da eletricidade, né. Tem até o James Watt, mas um que eu gosto sempre de lembrar, que é até uma frase, né, uma vez perguntaram para o Albert Einstein, e assim, é aquele negócio, se isso for lenda, não importa, a história é muito legal. Hum. Uma vez perguntaram para o Albert Einstein como ele se sentia sendo o homem mais inteligente do mundo. Aí ele respondeu: "Pergunte ao Nikola Tesla". Esse era o cara. E aí, cara, aí, nossa, tanta experiência que ele fez, né. Até tem um projeto secreto, que é aquele projeto Filadélfia, que envolvia um pouco de eletricidade para camuflar os radares inimigos de navios, é incrível. E aquela espera, Sim. tem aqueles raios, assim, eu vou colocar uma imagenzinha na edição, é incrível, incrível.
E aí a questão do avião, que também é uma coisa extremamente nova, e nova, só que já tinha projeto desde a Idade Média, né, Leonardo da Vinci fez até um projeto do helicóptero de diz que a eletricidade é uma coisa cara, sei lá. Foi uma inovação que permitiu outras inovações. Isso, exatamente. E muito subestimada, por sinal, porque a gente sabe que o Tesla recebeu pouco reconhecimento enquanto ele estava vivo, né? Foi mais depois que ele morreu. Inclusive, tem outra história que aí, se for lenda, é muito legal, pelo menos. E quando ele estava prestes a morrer, perguntaram qual seria um último desejo dele. E ele falou que seria poder levar um copo de água para a mãe dele. Porque essa sim demonstrou gratidão em relação ao que ele fez com ela, não como a sociedade fez com os estudos dele. É, ele terminou eu não sei se ele terminou pobre, mas ele terminou, assim, bem mal, né, ele estava com um problema de saúde bem grave e foi um cara que tá louco. Inventou um monte de coisa, assim, baseado na Hoje eletricidade. em dia ele teria tido muito mais reconhecimento do que naquela época, com certeza. E agora vamos para outra grande revolução, evolução do nosso mundo, que é o computador. E quando surgiu o computador e qual é considerado o primeiro computador? Então, a gente pode citar o primeiro computador, a máquina de Turing, criada por Alan Turing. Uhum. Deixa eu vou colocar aqui. Aí, essa? Isso. Então, a gente tem a máquina de Turing, que pode ser considerada o primeiro computador. Ela surge ali no período da Segunda Guerra Mundial. E o uso dessa máquina foi para decodificar os códigos nazistas. Então, como que ela funcionava? Como a gente pode perceber aqui, ela tem como se fosse uma coreia, ela gira. Então, essa máquina vai tanto para a esquerda quanto para a direita e o leitor interpreta o dígito que está ali. E uma curiosidade é que o dígito barra zero, ele era o fim da frase. E até hoje em dia ele está presente nas IDEs, por exemplo. Então, uma ideia é um ambiente de programação, né? Então a gente tem a linguagem de programação C, e quando você vai criar uma string, que é um campo de texto que utiliza letras, você sempre tem que determinar um dígito a mais do que a quantidade de dígitos que você vai usar. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma frase e ela vai ter 15 dígitos, eu tenho que sempre alocar um espaço de 16 dígitos, porque no final tem um dígito oculto que é o barra zero, que vem lá da máquina de Turing. Olha só, desde lá daquela época. E olhando para essa imagem, não tem nada a ver com um computador moderno, né? Em Ele é tipo a ideia de um processador, como que seria? Ele computa ou ele é uma calculadora? Isso, esse modelo, ele é mais um interpretador. Então, a gente tem muito o uso da frase função, a palavra função, na programação, e é basicamente isso que ela faz. Então, ela tem a função, a entrada e a saída. Então, quando ela era utilizada, por exemplo, para decodificar os códigos nazistas, era isso que ela fazia. Então, ela recebia uma entrada, que era o código criptografado, ela tinha essa função, então, de transcrever, e a saída. Então, a saída era traduzido, digamos assim, decodificado, o código que ela recebia. Legal. E assim, essa imagem ela tá em escala? Esse equipamento parece que é do tamanho dessa mesa aqui ou ele era maior? Eu já tinha ouvido falar que era muito grande o primeiro computador. Isso, então, os primeiros computadores, mesmo assim, que é o computador que tem a função que ele tem hoje em dia, eles ocupavam salas enormes. Esse ambiente que a gente está aqui agora seria, por exemplo, a metade de um deles. E, inclusive, tem outra curiosidade aqui, que é o uso da palavra bug. Então, quando trava, a gente fala que deu um bug, porque uma vez em um desses computadores, ele estava travando, o pessoal não sabia mais o que fazer, porque não tinha nenhum problema, e eles encontraram um inseto dentro do computador, que inseto em inglês é bug, daí que surge o termo bug. Bichinho que estava atrapalhando. Então, aí, esses computadores, eles são posteriores à máquina de Turing. Eles já são mais avançados, digamos assim. Mas pelo tamanho poderia até ter outros animais dentro, né, Sim, então, até tem um filme que foi feito sobre a história dele, né, sim, tem o filme da É. construção disso. que E eu tem uma cena muito pesada no filme,
Porque então eles descobrem, né, a máquina funciona. Que seria já um outro modelo, né, aquela máquina final do filme não é bem essa, é uma outra mais E aí, como eles decodificam, eles não podem deixar os nazistas saberem que eles sabem, e daí eles começam a ter que escolher o sacrificar naquele aonde momento intervir. sacrificar naquele momento alguns, pra depois conseguir nossa, isso aí é muito bom. Esse filme é Porque muito se eles começam a descobrir tudo, eles iam mudar o código, né. E daí é porque ele tinha sempre uma rotação, assim, né. Eu lembro que também, depois até foi inventada uma bem portátil, que ela mandava mensagens durante a guerra e ela era bem pequena. Só que daí quem recebia era essa máquina aí. e os tempos de guerra, eles geram novas tecnologias, né. Isso é a de se pensar. A necessidade de criar uma tecnologia. Uhum. Bom, Anderson, a gente vai fugir um pouco de 2 assuntos, que é a tecnologia durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque também ali teria muito pano para manga, né, desde evolução tecnológica na vestimenta, calçado, comida, a comida em conserva, cara, Sim. que já na verdade, assim, já existia, mas se popularizou nesses conflitos aí. E daí eu quero focar na questão da internet, assim, em que momento deu esse salto de internet, porque ali Como que surgiu? onde é que surgiu? Que eu lembro que, por exemplo, sempre quando eu passo Primeira Guerra Mundial para os alunos tem a transição para aquela questão do telégrafo, do código Morse, daí eles colocando fio nas trincheiras, tal, e daí vem a Segunda Guerra Mundial, a comunicação já melhora, e aí de repente internet, pá, não tem nada igual, cara. Não tem como. E até tinha uma questão que a gente conversou em off, sobre a questão dessa ARPANET. Tu poderia explicar pra gente como que é isso? O que que é exatamente? Claro, a ARPANET, então, ela é considerada a mãe da internet. Ela surge, então, ali no período da Guerra Fria, como para uso militar, então, e aqui a gente tem mais ou menos um modelo de como funcionava a ARPANET. Então, a gente tem esses IMPs, seriam os pontos de distribuição, então, onde ele distribui essa informação. Aqui é um mapa dos Estados Unidos, né. Isso, e onde que ela surge lá. E onde a gente tem aqui os hosts, seriam então as pessoas que estão interagindo com essa rede. Então, a ARPANET ela já surge com um modelo de internet muito parecido com o dos dias atuais, onde basicamente as máquinas elas trocam informações entre si, sem a necessidade de ter algo ali no meio delas. Então, as máquinas tanto recebem quanto enviam informação. Tanto que hoje, quando você vai medir, por exemplo, a potência da sua internet através de um celular ou um notebook, computador, você tem 2 valores, que é a taxa de download e a taxa de upload, porque a tua máquina, enquanto está se comunicando com a internet, ela tanto envia quanto recebe informações. E esse era o princípio da ARPANET, foi esse tráfego de informações, sem a necessidade de um intermediário, por exemplo, as máquinas elas se comunicam diretamente entre si. Tá, esse aí então é o período da Guerra Fria já, né? Isso. E a Guerra Fria a gente lembra do quê? Satélite. Essa ARPANET ali, como que era a relação dela? Ela era totalmente cabeada, era via cabo? Que eu vejo, assim, isso é a rede de conexão, que ela pode ser por satélite, ou ela era via terrestre mesmo? Esse tipo de conexão, uma máquina ela se liga diretamente com a outra. Ah, diretamente. Então vai cabear. Caminhava. Legal. É que vem na nossa cabeça muito também os cabos que atravessam o continente, né? É, cabo submarino, né. Hoje em dia, né, a internet funciona assim, né, tem cabos ligando o Brasil aos Estados Unidos e à Europa. Inclusive, quando estava tendo todo aquele conflito da Rússia ali, um dos grandes medos era que, se a Rússia fosse muito prejudicada nessas trocas que estava tendo, e a gente sabe até que em âmbito de esporte, a seleção de futebol da Rússia foi banida daquela Copa do Mundo que teve. Os clubes também, eles estão banidos de competições internacionais, os clubes da Rússia. Isso. Então tinha um grande medo de que a Rússia fosse tão prejudicada que eles contra-atacassem cortando esses cabos submarinos que passam ali. E o mundo ficaria sem internet, para que isso fosse resolvido. Então a internet, assim, desde o princípio até os dias de hoje, ela mantém essa conexão. E depois que avançou para o Wi-Fi,
E hoje a gente tem internet via satélite, né, da Starlink, que é muito legal, né. Bom, Anderson, a gente é lógico, é aquela coisa, né, quando a gente grava de variedades, falar sobre história, e o Alexandre também vai gravar, logo vai vir um outro de geografia, a gente atropela algumas coisas, porque o tempo é corrido e tal, então a gente fez um caminho da evolução tecnológica, porque não tem como falar de tudo, até chegar uma que nós vamos aprofundar bastante em um próximo episódio. A gente vai falar bastante sobre isso, que é uma coisa fascinante. Eh, mas hoje a gente vai focar em quando essa coisa surgiu e qual era a função dela quando ela surgiu, né? Os objetivos, essas coisas. Que é a inteligência artificial. Quando ela surgiu, qual era o objetivo dela? O que que tu poderia falar para nós sobre isso hoje? Então, é fácil hoje em dia a gente pensar que a IA é algo recente, que foi criado há o quê? 5 anos atrás, mas não é o que aconteceu. A inteligência artificial em si, ela foi criada ali nos anos 50 Nossa. e o objetivo da sua criação foi criar máquinas que pensam. Então, o que seriam máquinas que pensam? Seriam máquinas que têm uma certa autonomia para realizar algumas tarefas. Então, é aí que surgem 2 pontos bem importantes, que é a rede neural, que é onde basicamente a inteligência artificial tem essa capacidade de dessa interação, essa autonomia, e o machine learning, que é utilizado até hoje. E a tradução dele seria então aprendizado de máquina. Seria você treinar a máquina Para ela aprender. para ela aprender. Exato. Então, hoje em dia a gente tem muito campeonatos, por exemplo, de treinagem de inteligência artificial, onde os competidores eles escolhem então um modelo, eles treinam esse modelo e depois eles competem para ver qual modelo tem uma eficiência melhor. E é uma loucura pensar que isso surgiu lá nos anos 50, já com esse objetivo Uhum. de criar máquinas que pensam. Nossa, nos anos 50, cara. Deus do céu, a TV estava chegando no Brasil. É. A TV estava chegando no Brasil em 1950. O primeiro canal, se eu não me engano, foi a TV Tupi. Hoje em dia a gente já tem exemplos das inteligências artificiais, os modelos, eles são mais recentes. Então, ele, digamos assim, ele foi criado antigamente, mas ele teve um atraso até que ele começou a se desenvolver. Sim. A gente pode até citar como exponencial isso, porque ao longo dos anos ele teve pequenos avanços, dá para se dizer até 2019, por aí. E depois, né, Isso. Então, assim, a primeira inteligência artificial competente que a gente pode citar é o GPT-2. GPT 2.0, que isso é bem recente. Ali a gente já tá falando de 2010 pra cima. não, só uma coisa, eu acho que, né, pelo mapa que tem, a primeira inteligência artificial ali nesses anos 50 foi nos Estados Unidos ou foi em algum outro lugar? Tem alguma ideia disso? Isso, exatamente. Ela surge lá, onde os primeiros modelos são inventados, pensando em uma máquina mais autônoma, e a própria máquina de Turing era utilizada para testar a eficiência dessas máquinas, se elas eram competentes mesmo. Tudo já no princípio. Muito bem, então, meu amigo Anderson, vamos chegando ao final do nosso episódio, né, Giacomo? Vamos agradecendo a participação dele. Eu acho que foi muito divertido, a gente aprendeu muita coisa nova, né? A gente poderia se programar, porque um de tecnologia muito interessante é a própria corrida espacial, né. Porque, cara, por exemplo, a Apollo 11, quando ela chega na Lua, o nível de processamento que eles tinham, hoje é inferior ou igual a muita toradeira daquelas inteligentes. E os caras chegaram na Lua. É lógico que tem as teorias de conspiração, né, e tal. Ali também, porque, nossa, uma inovação tecnológica muito grande essa corrida espacial, e isso também vai pra cultura pop, lógico, né. Muito se questiona mesmo aí da Lua, por exemplo, só que a capacidade computacional da época seria, como você falou, comparado às toradeiras de hoje em dia, seria impossível recriar aquilo lá com a tecnologia que tinha na época. Bom, mas então tá, quero agradecer o Anderson, agradecer o Alexandre, que hoje foi um dia, mais uma vez, final de ano, professores, extremamente corrido. O Anderson hoje, ele optou por não ir na faculdade, mas não façam isso, é que hoje era um dia mais light, né? Hoje era um dia mais light, Então, mais tranquilo.
Mas então eu quero agradecer com um assunto bem interessante, a tecnologia é sempre bom falar, né. Muito obrigado. Se você querer dar um recado final, alguma coisa, falar sobre o seu curso. Então, primeiramente eu que agradeço por essa oportunidade e falar sobre tecnologia no geral é algo bem bacana, bem incrível e algo que está se perdendo hoje em dia. A gente pode ver até, por exemplo, o uso de computadores, ele está se diminuindo nas gerações mais novas por conta do uso do celular. Então, estudos aí estão sendo feitos, mostram a necessidade das crianças interagir mais com computadores, porque está se perdendo esse costume aí. E a tecnologia é algo incrível, né? Aí, entrando ciência da computação e os demais cursos aí, sistemas de informação, é algo bem bacana, é algo que ele parece ser muito místico, mas quando a gente para olhar, é isso aí que a gente comentou, já começa lá com um machadinho, uma faquinha que foi feita, e hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Só muda a época que a gente vive e a necessidade de criar algo diferente. Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez o Anderson. Nosso programa vai ficando por aqui. Sigam nossas redes sociais, compartilhem, curtam os nossos vídeos e até a próxima. Valeu.